Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Carol para mais um vídeo, no qual hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa. No vídeo de hoje, a Pro vai estar falando um pouquinho mais sobre o que é o sentido real e o que é o sentido figurado. Então vamos lá conferir? Então, começando aqui pelo sentido real. O que é isso? O sentido real, ele também é conhecido como sentido literal ou próprio. E ele trata-se de um significado básico e objetivo de uma palavra, e ele se apresenta nas seguintes características. Primeiro, ele transmite o significado original da palavra, que normalmente é associado ao primeiro significado que aparece na definição do dicionário. Então, quando a gente tem uma frase, uma expressão, que a gente bate o olho em uma palavra que está ali compondo ela, a gente sabe exatamente o que ela está querendo dizer, porque quando a gente olha, o significado dela já está associado ao primeiro significado que nós encontramos no dicionário. E também o que leva à segunda característica. Ela transmite o sentido mais comum da palavra, sendo aquele que é imediatamente reconhecido. Então, quando eu bato o olho na palavra, eu sei exatamente o que ela quer dizer. Eu não preciso ficar fazendo outras interpretações para descobrir por que ela está ali e o que ela está querendo nos dizer. Porque a principal função da mensagem é transmitir uma informação clara e objetiva. Então, vamos agora para alguns exemplos, para que fique claro, né, aí o uso do sentido real nas frases e nas palavras. Então, vamos lá. Na primeira frase aqui, a gente tem: minha avó faz um pão salgado delicioso. Reparem ali na palavra grifada, o uso da palavra pão. Quando vocês olham para ela nessa frase, o que vocês imaginam? Qual o primeiro significado que vem na cabeça de vocês? Na minha, vem o alimento, né? Lá o pão no qual a gente consome. E é exatamente isso que ela está querendo dizer nessa frase. Então, o primeiro significado é aquele que, se a gente for buscar no dicionário, a gente vai encontrar. E aí, vocês podem reparar que ela está dando um reconhecimento ali claro e objetivo do que ela está querendo dizer nessa frase. O mesmo acontece nessa segunda frase aqui, ó. Não sei se acredito em anjos. O uso ali da palavra anjos, que está grifada, ela também está no sentido literal, no sentido próprio. Aquele sentido no qual, se a gente for procurar lá no dicionário, a gente vai ver que anjo é um ser puramente espiritual. Então, nessa frase, ele está querendo dizer exatamente isso. Ele não tem nenhum segundo significado, nenhuma outra interpretação. Então, as duas frases a gente encontra aí palavras no sentido real, ok? Vamos agora, então, para o sentido figurado. O que é isso, né? O sentido figurado das palavras, ele também é chamado de sentido conotativo. E eles apresentam as seguintes características. Primeiro, ele transmite um significado subjetivo da palavra, sujeito à interpretação dos interlocutores. E o que seria isso, né? Então, ele não tem ali um significado objetivo da palavra no uso daquela frase. E ele está sujeito à interpretação de quem está lendo. Então, eu posso interpretar de uma forma, você de outra. Vai depender aí das nossas vivências, do que a gente conhece. E aí, isso leva à segunda característica, que ele apresenta um sentido simbólico da palavra, porque ele é influenciado por associações e ideias que ampliam o sentido original de uma palavra. Então, ele vai ter esse sentido simbólico, que vai além do sentido real da palavra, que é o que acontece lá no sentido real. Então, ele vai ser influenciado por associações que vão dar ideias diferentes do sentido original daquela palavra. O que leva para a terceira característica, que é a principal função da mensagem é ser expressiva, então provocar esses sentimentos nos interlocutores, no qual cada um vai conseguir interpretar de uma forma, graças aí às suas vivências dentro de suas próprias vidas, né? E para ficar mais claro, vamos conferir aqui alguns exemplos de frases que estejam aí utilizando o sentido figurado. Aqui a primeira. Meu avô era um pão quando era novo. Observem aí de novo o uso da palavra pão. Nessa frase, ela está querendo utilizar o mesmo significado de lá no sentido real, do alimento? Não, né? Ela não quer dizer que o avô dela era um pão. Estava querendo dizer
que ele era bonito, porque o uso dessa palavra pão, antigamente, né, era uma gíria para dizer que a pessoa era bonita, que era uma pessoa muito elegante. Então, nesse sentido, nessa frase, ela está num sentido figurado para substituir uma outra palavra. Então, aí fazendo uma associação com a palavra bonito, lindo. Então, meu avô era um pão quando era novo. Agora, observem aí a segunda frase. Meus netos são uns anjos. Observe novamente o uso da palavra anjos. Agora, nessa frase, ele está querendo dizer lá no mesmo significado da palavra no sentido real? Está querendo dizer que eles realmente são aí seres espirituais? Não, né? Ele está querendo dizer que são bons, né? São bonzinhos, que são crianças aí calmas, né? Vamos dizer dessa forma. Então, ele está no sentido figurado, fazendo uma associação com a imagem de que o anjo lá é um ser espiritual, que transmite paz. Então, fazendo essa associação com as crianças ali, né? Com os netos. Então, a gente tem aí o sentido figurado nessas duas frases. Agora que você já conhece aí o que é o sentido real e o que é o sentido figurado, vamos praticar um pouquinho? Então, aqui a Pro separou algumas frases no qual a gente tem o uso de sentido real e o uso de sentido figurado. Eu vou ler primeiro e aí depois vocês podem pausar o vídeo, separar aí as frases em sentido real e figurado. E aí depois a gente volta para conferir, beleza? Primeira frase. João está com muita fome. Segunda frase. Ele está verde de fome. Terceira frase. Eu fiquei com o coração na mão. Quarta frase. Luciano pisou na bola com o irmão. Quinta frase. Elaine ficou chateada ontem. Sexta frase. Pode tirar o cavalinho da chuva. E sétima e última frase. Não conte nada para o Felipe. Ele é dedo duro. Então, agora vocês vão pegar essas 7 frases que a Pro leu, vão separá-las aí em sentido real e figurado, e vocês podem fazer isso no caderno, ou vocês podem fazer aqui mesmo e deixar nos comentários qual foi as respostas aí de vocês, que eu vou ir conferindo e a gente pode ir aí trocando algumas informações juntos, tá bom? Então, vou deixar aí um tempinho para vocês fazerem, pode pausar o vídeo e a gente já volta. E aí, conseguiu separar? Foi difícil? Foi fácil? Mais ou menos? Agora a gente vai conferir juntos aí quais são as frases no sentido real e quais são as no sentido figurado. Vamos lá? Então, começando aqui com as do sentido real. São frases de sentido real a João está com muita fome, porque aí nenhuma das palavras, né, tá tendo nenhum outro significado além daquilo que ela já é. E Elaine ficou chateada ontem, que assim como a primeira, todas as palavras ali querem dizer exatamente o que elas são, beleza? Vamos agora conferir as frases que estão no sentido figurado. A primeira, ele está verde de fome. Então, quer dizer ali que ele está com bastante fome, né? O uso ali da palavra verde, que está no sentido figurado, quer dizer que ele estava com bastante fome. A segunda, eu fiquei com o coração na mão. Ali o uso do coração na mão quer dizer, né, que ficou ali apreensivo, ficou preocupado, ansioso, nervoso. Então a gente utilizou aí essa expressão coração na mão num sentido figurado. A terceira, Luciano pisou na bola com o irmão. Qual é aí o sentido figurado nessa frase? O pisou na bola, né? Então significa ali que ele vacilou com o irmão, que ele não foi tão legal com o irmão dele numa situação. A quarta aí frase é pode tirar o cavalinho da chuva. Então, é uma expressão que a gente tem aí que de vez em quando vocês podem escutar. Quer dizer que, ó, vai com calma, não vai dar muito certo. Então, vai com calma. E por último, essa expressão, né, na verdade, antes da gente ir para a última, o pode tirar o cavalinho da chuva, ela é uma frase aí completamente no sentido figurado, tá? Então, toda a expressão é nesse sentido figurado. A última, a gente tem, não conte nada para o Felipe. Ele é dedo duro. Qual que é aí o sentido figurado?
tá ali no dedo duro, né? Porque não quer dizer que ele tem o dedo duro, quer dizer que ele é uma pessoa aí que conta tudo que escuta, então não é muito bom contar para ele, não é confiável, ele é dedo duro. Então aí são formas que a gente tem para utilizar o sentido figurado nas frases, como vocês puderam ver. A nossa aula vai se encerrando por aqui. Então vocês puderam aí aprender um pouquinho mais, né, sobre o que é o sentido real e o que é o sentido figurado. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas que eu vi que vocês estavam tendo nas últimas aulas. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E continuem praticando. Se tiver qualquer outra dúvida que a Pro não respondeu aqui, podem me procurar aqui nos comentários, nos grupos de WhatsApp, no individual, por e-mail, como vocês preferirem, tá bom? Então é isso. Se cuidem, um beijo e até a próxima aula.